agora o senhor Ricardo Brizola Balestreri, coordenador de Segurança Pública e Urbanismo Social do Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER, para apresentar a palestra com o tema Urbanismo Social e Segurança Pública, Limites e Possibilidades. Professor Ricardo Brizola Balestreri, atual coordenador de Segurança Pública e Urbanismo Social do Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER, é graduado em Estudos Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, e também em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos. Tem especialização em Psicopedagogia Clínica, Centro Educacional La Salle de Ensino Superior, Uni-La Salle, e em Terapia Familiar pela Universidade Cândido Mendes, UCAM. Principais funções exercidas entre 2008 e 2010, exerceu o cargo de Secretário Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Nesta função, co-criou e executou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE. Em 2017, assumiu como secretário de Segurança Pública de Goiás. Na sequência, foi secretário-chefe do Gabinete de Assuntos Estratégicos do mesmo Estado. De 2019 até o início de 2023, atuou como secretário de Cidadania do Pará, posto em que idealizou e implementou os Territórios pela Paz, o TERPAZ, e as Usinas da Paz, USIPAZ, programas de referência nacional em políticas públicas de inclusão social e geração de oportunidades. Quero pedir mais uma vez uma salva de palmas ao nosso palestrante, professor Ricardo Balestreri. Muito bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente cumprimentar e agradecer ao comandante da Câmara. O comandante da Câmara é uma pessoa que eu prezo muito como amigo e prezo muito também como uma grande autoridade de segurança pública no Brasil. Não sei se todos sabem aqui, mas o comandante Dan foi um dos grandes responsáveis pela articulação da Força Nacional de Segurança Pública no Brasil, né? Eu estive no Ministério da Justiça de 2004 a 2008 como diretor de ensino e pesquisa, de 2008 a 2010 como secretário nacional de Segurança Pública. E lá na minha chegada no Ministério já encontrei algumas figuras que heroicamente montaram a Força Nacional, porque a Força Nacional no início, né, comandante, era apenas uma grande ideia, né? E eu me lembro de todo o esforço de vocês com o Brasil inteiro para transformar essa ideia numa realidade. Então, acho que o Brasil, dentre outras coisas, deve muito ao senhor por essa iniciativa, né? Nós temos que ter consciência que temos que ter consciência que as pessoas que estão na execução são as grandes responsáveis pela estruturação desses grandes programas que passam a ser, muitas vezes, como a Força Nacional, uma referência para todo o Brasil. Então, agradeço muito, parabenizo o comandante por essa iniciativa do Seminário Segurança Inovadora. Quero dar um depoimento aqui, pessoal. No ano passado, eu fiquei muito impressionado, né? Em mais de 30 anos de atuação na área de segurança pública, eu já participei de algumas dezenas, talvez centenas de seminários. E eu, com todo o coração, quero dizer que o seminário do ano passado foi um dos melhores seminários que eu participei, e seguramente este aqui, que já começou tão bem com a palestra do Dr. Humberto, dizer ao Dr. Humberto do meu orgulho pela Polícia Federal. Eu trabalhei muito tempo na Academia Nacional de Polícia. Devo ser uma das poucas pessoas que aprendi a cantar o hino da Polícia Federal, né? Eu senti muito orgulho de ouvi-lo hoje falando a respeito do trabalho da Polícia Federal da Amazônia, com resultados tão visualizáveis como esses que ele apresentou agora ao final. Então, nos orgulha essa polícia que tem essa consciência que ele colocou aqui, nós vamos falar disso depois, do follow the money, né? Do siga o dinheiro. Então, nós precisamos realmente reduzir a atividade criminal no Brasil através da descoberta dessas malhas poderosas de dinheiro internacionais e nacionais que mantêm o crime funcionando. Então, a Polícia Federal faz um trabalho inestimável. E aí, comandante, eu dizia que já começou muito bem com essa palestra
do Dr. Humberto, e eu o parabenizo por essa iniciativa também de pensar um seminário de segurança inovadora. O termo inovador é muito importante, comandante, porque nós estamos há muitas décadas fazendo um grande esforço para resolver os problemas da segurança pública brasileira, e com um trabalho heróico dos nossos policiais, dos diversos níveis, dos nossos bombeiros, dos nossos guardas municipais, mas os resultados, me perdoem dizer isso, né, e não se sintam magoados com isso que eu vou dizer, porque a culpa não é dos operadores, a culpa é das políticas de segurança pública equivocadas. Com todo o trabalho heroicamente realizado por vocês, bombeiros, policiais civis, policiais militares, policiais da esfera federal, guardas municipais, os resultados são muito ruins. Os resultados entregues à segurança pública brasileira são muito ruins. Então, nós temos que pensar em torno de novos paradigmas, novos modelos de segurança pública. E aí o comandante Dan foi muito corajoso em colocar ali o tema segurança inovadora. Nós todos acompanhamos a internet, né? Vocês me permitam aqui, num seminário tão sério, fazer uma menção a uma sabedoria de internet, que atribuem ao Einstein. Eu acho que o Einstein nunca disse isso, mas poderia ter dito, né? Que é aquela frase que quase todos nós já lemos, que diz assim: o princípio da loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. É a fórmula segura do fracasso. Então, se nós queremos novos resultados na segurança pública, nós precisamos fazer novas coisas. Precisamos ter essa coragem de ingressar no campo da inovação. Então, comandante, meus parabéns. Eu trago aqui um abraço do INSPER. Você sabe que o INSPER hoje é uma das instituições de maior credibilidade acadêmica do país, é uma das 10 maiores instituições acadêmicas de negócios no planeta. Recentemente, agora, entrou na lista da Financial Times como uma das 40 instituições mais bem-sucedidas nos seus cursos executivos, né? É a segunda instituição mais bem avaliada em cursos executivos do Brasil, e o comandante me permite fazer uma propaganda. Nós teremos este ano, nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, já vou fazer logo, comandante, a propaganda para não me esquecer. Nós teremos nos dias 1º, 2 e 3 de agosto, o segundo curso executivo no INSPER, é um desses que participa dessa avaliação. Teve na primeira edição 96% de avaliação de excelência, o que é muito raro. Vamos ter o segundo curso executivo de segurança pública e urbanismo social. Como vocês viram no título da minha palestra, nós estamos juntando essas duas coisas. O que tem a ver segurança pública com urbanismo social? Por que o urbanismo social é uma política inovadora diante da segurança pública e talvez, pessoal, resolutiva dos grandes dramas da segurança pública brasileira? Então, 1, 2 e 3 de agosto, nós vamos reunir gestores de todo o país no INSPER. Primeira modalidade foi no ano passado, foi um sucesso, tínhamos bancadas grandes do Rio Grande do Sul, que eu acho que esse ano não vai conseguir vir, né? De São Paulo, de Pernambuco, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, né? Mas fica um desafio para vocês aqui, tivemos muito pouca participação do norte do país. Tivemos só uma pequena equipe do Pará. Então já fica o convite aqui para que esse ano, 1, 2 e 3 de agosto, em São Paulo, a gente tenha uma participação de uma delegação aqui também desse estado tão importante que é o Amazonas, num desses cursos que levou o INSPER à lista da Financial Times, como uma das melhores instituições do planeta em cursos executivos. Além do orgulho da gente ter um certificado lá do INSPER, tem muito aprendizado, que é o mais importante, né? A gente aprende muito numa discussão divergente do país inteiro. Mas, pessoal, eu só tenho 50 minutos e tem um tema complexo, então eu vou tentar acelerar e sintetizar. Quero também cumprimentar as autoridades todas presentes, os amigos aqui que eu tenho aqui no Amazonas, e quero também dizer o seguinte, que o tema da segurança pública
ele não é um tema, pessoal, de mera ordenação do território. A gente, às vezes, reduz segurança pública a botar ordem nas coisas. E segurança pública é muito mais importante do que isso. Convido em especial os operadores de segurança que estão aqui hoje. Eu vejo que tem um grande grupo dos bombeiros, né? Tem um grande grupo da Polícia Civil, temos Polícia Militar, temos as polícias federais. Eu quero convidá-los a pensar comigo o seguinte: vamos ampliar o conceito de segurança pública. Segurança pública não é botar ordem meramente. Segurança pública é criar ambiente para o desenvolvimento nacional. As grandes pesquisas hoje, particularmente de Harvard, tem 2 professores que ponteiam isso, são o Robert Putnam e o David Lenz. Elas comprovam que um país sem segurança pública não se desenvolve. Ele pode enriquecer, mas ele não se desenvolve. Porque desenvolvimento significa bem-estar para todos. E onde não há segurança pública, vou dizer para vocês o óbvio, mas que tem que ser resgatado. Onde não há segurança pública, não tem turismo suficiente. Os empresários não trazem os seus recursos. O povão não faz o chamado empreendedorismo econômico popular. A dona Maria, lá que guardou dinheirinho a vida inteira e que poderia, por exemplo, colocar no lugar onde ela mora um armazém, um mercadinho, ela não coloca porque ela tem medo de 2 coisas: ou do crime ordinário, porque ela ouviu falar que a dona Joana, amiga dela, foi assaltada 10 vezes no mês passado, então ela não se estimula a colocar o mercadinho, ou ela tem medo do crime organizado, que às vezes predomina nesses territórios mais vulneráveis, porque ela sabe que se abrir o mercadinho, ela vai ter que ficar devendo algo ao crime organizado e ela não quer participar disso. Ou ela tem que pagar para funcionar, ou ela vai ter que vender no mercadinho alguma coisa que ela não gostaria de vender. Então a dona Maria deixa o dinheiro na poupança. Ela não cria, ela não empreende popularmente, e a falta do empreendimento gera atraso para o país. Então eu queria começar dizendo para vocês, pessoal, que nós estamos num país muito rico, mas com uma população muito pobre. O Brasil não é um país desenvolvido, ele é um país rico, porque o conceito de desenvolvimento é tirar envolvimentos, é permitir que todo mundo cresça, né? E se vocês me permitem, eu até acho que eu contei no evento anterior, mas eu quero repetir aqui. Há uns anos atrás, eu fui convidado para ir à Noruega durante um mês falar sobre o Brasil. É porque os estudantes noruegueses têm uma organização que uma vez por ano eles saem às ruas com as suas caixinhas de engraxate, tesourinhas de jardim. Eles trabalham um dia por ano para ajudar estudantes pobres de outros países. Esse movimento se chama Operação Um Dia de Trabalho. Eles arrecadam em um dia em torno de 8 a 10 milhões de dólares, trabalhando. Mas tem um dado importante: antes disso eles estudam os países que eles vão ajudar. Então eu fui à Noruega falar sobre o Brasil. Percorri a Noruega, um frio medonho, e aí um dos primeiros auditórios que eu encontrei tinha uns 1.500 estudantes. Eles tinham juntado 3 escolas, eram estudantes de ensino médio e até 17 anos. Eu comecei a minha palestra e disse: boa tarde, o meu nome é Ricardo, eu venho de um país pobre chamado Brasil. E um sujeito levantou a mão, um menino, que depois eu descobri que tinha 16 anos. E eu disse: caramba, eu nem comecei a falar, já tem alguém querendo fazer pergunta, né? E aí eu não resisto a passar a palavra, eu disse: pois não. E ele me disse: professor, eu poderia fazer uma correção? Os noruegueses são cruelmente francos, né? Eu poderia fazer uma correção à sua fala? Eu disse: olha, meu amigo, eu nem falei nada ainda, mas se você já tem alguma coisa para corrigir, fique à vontade. E ele disse: não, o senhor falou. O senhor disse que o seu nome é Ricardo e que o senhor vem de um país pobre chamado Brasil. O senhor não sabe, mas nós estamos há 3 meses estudando indicadores socioeconômicos do Brasil. E eu quero lhe dizer o seguinte: o seu país faz vergonha à Noruega. A Noruega é o maior bem-estar do planeta, o maior IDH do planeta está na Noruega. E ele usou uma expressão, ele disse assim:
a Noruega não chega aos pés do Brasil. O Brasil faz vergonha à Noruega pela sua riqueza. O senhor é filho de um dos países mais ricos do planeta. Hoje, nós somos a 8ª economia do planeta, correndo para nos tornarmos a 7ª, né? E ele disse assim, então, se o senhor permite, eu vou fazer a correção. Eu digo, pois não, amigo. Essas alturas eu já estava meio envergonhado, né? E ele me disse assim, eu quero lhe sugerir que nas próximas apresentações, o senhor comece dizendo que o seu nome é Ricardo e que o senhor vem de um país injusto, chamado Brasil. Porque professor é muito diferente ser pobre e ser injusto, né? Então, nós temos que sempre lembrar disso quando nós trabalhamos segurança pública e urbanismo social. O nosso país, pessoal, teria condições de ser um país absolutamente seguro. O nosso país teria condições de ser um país onde todo mundo fosse de classe média. Porque o nosso país é mais rico do que o norte da Europa, onde praticamente todo mundo é de classe média. Mas nós temos um problema de consciência ético-moral. O nosso país, historicamente, é um país que nós amamos muito, mas precisamos dizer que não tem vergonha na cara. Porque, sendo tão rico, permitiu que a maior parte da população viva tão mal. E isso tem relação direta com o tema da segurança pública. Porque a insegurança pública é um dos fenômenos que interdita o desenvolvimento nacional. O Brasil não se desenvolve levando bem-estar a todos, vamos ser bem concretos aqui, bem pé no chão. Dentre outras coisas, porque hoje a maior parte dos territórios populares do Brasil ou está dominada ou está predominada pela tirania do crime organizado ou das organizações delinquenciais. Tecnicamente, né, comandante, o único crime organizado que tem no Brasil é o PCC, que tem ramificações no Brasil inteiro. PCC é crime organizado, estilo máfia. Durante os anos, eu presidi o Subsistema Nacional de Inteligência e Segurança Pública, eu recebia documentos secretos do Brasil inteiro, documentos sigilosos, dando contas das atividades do crime organizado do PCC. Eles são muito ruins no português, eles são semi-analfabetos. Se você olhar para a forma, você acha graça do jeito que eles escrevem. Mas são gênios do ponto de vista estratégico. Gênios, estrategicamente falando. E é por isso que chegaram onde chegaram. E nós temos as organizações delinquenciais, que não chegam a ter nível de crime organizado, mas que predominam, né? Domínio territorial só tem provavelmente no Rio de Janeiro. Tem territórios onde o Estado não entra, a não ser na base do combate, do tiroteio. Mas predomínio territorial em lugares pobres, predomínio territorial do crime, nós temos no Brasil inteiro. E como é que uma população se desenvolve, pessoal, sufocada pelo predomínio do crime? O crime não permite. Onde o crime predomina, só o crime se desenvolve. Então, nós temos que ligar, e aí eu volto ao que eu dizia antes, nós temos que ligar a segurança pública ao conceito de desenvolvimento. Você que é policial, militar ou civil, você que é bombeiro, não se pense meramente como um fazedor de tarefas. Você é um garantidor, né? Tenho conversado às vezes isso com o meu amigo Wilton, que está aqui presente. Você é um garantidor do desenvolvimento nacional, né, Wilton? Muitas vezes falamos disso. Sinta-se como um promotor do desenvolvimento do Brasil. Um criador de ambiente para que a riqueza possa se distribuir entre todos. Você não é um mero mandalete que vai lá botar ordem no território. Você é um operador do desenvolvimento brasileiro. Então, com esse primeiro convite, eu quero rapidamente dizer a vocês de como é que eu cheguei na questão do urbanismo social. E aí, inicialmente, vamos apresentar a primeira aqui, transparência. Eu já vi que eu não vou conseguir tempo para todas, mas pelo menos eu vou passar por elas para deixar claro o que eu quero dizer. Pode passar para a primeira?
Eu chamo de slide ainda, o que denota a minha idade. Bom, nós temos aqui, pessoal, uma coisa escandalosa. O Brasil lidera, há 2 décadas, o ranking de homicídios no planeta. E mais escandaloso ainda, em que pese o enorme esforço das polícias, eu não estou culpando os policiais, eu estou dizendo que o sistema é muito ruim. Mais escandalosamente ainda, conforme uma extensa pesquisa da Organização Sou da Paz, nós esclarecemos no Brasil em torno de 35% dos homicídios. Vocês estão entendendo o que isso significa, né? Isso significa que 65% dos homicídios não dão em nada. Então ali, ó, o ano de auge disso foi 2017, olha lá, aponta lá. Os outros países abaixo aqui do Brasil. Em 2017, nós tivemos 63.800 homicídios. Isso é pior do que uma guerra. Dizem que lá na guerra que está transcorrendo lá entre Israel e os palestinos, dizem que nós temos em torno de 30 mil mortos. Bom, nós em 2017 matamos o dobro de gente aqui no Brasil e só 35% disso foi esclarecido, o que é gravíssimo, né? Porque é um estímulo à impunidade, é um estímulo, né? Por que eu mostrei isso? Pela transparência que vem a seguir agora, que não é uma autopropaganda, mas eu quero dizer como é que eu cheguei no conceito de urbanismo social para honrar aqui a segurança inovadora. Pode passar a próxima. Em 2017, o auge da criminalidade no Brasil, o pior ano, o ano mais terrível, eu era secretário de Segurança em Goiás e nós baixamos os 12 indicadores criminais acompanhados. Isso foi absolutamente inédito no Brasil, porque aquele era um ano que ninguém conseguiria segurar a criminalidade. Deixa eu rapidamente confessar a vocês como é que eu aceitei ser secretário de Segurança de Goiás. Eu tinha sido secretário nacional de Segurança Pública na Senasp, onde os amigos nos acompanharam, né? Quando eu saí da Senasp, o pessoal me dizia assim, porque a gente deixou um legado grande com o Pronace, né? Inclusive, eu não sei se todos lembram aqui, nós tivemos 170 mil bolsistas na Senasp, entre policiais e bombeiros, 170 mil. Tivemos o maior programa de educação policial do planeta. Em 2 anos, nós tivemos 3,5 milhões de matrículas. Esse foi feito junto com a Academia Nacional de Polícia, da Polícia Federal. Em 2 anos, 3,5 milhões de matrículas. O maior programa de educação policial e de bombeiros do planeta, né? E aí a gente deixou um legado. E eu estava cansado de ouvir o pessoal me dizendo assim, mas na Senasp é fácil. Você tinha muito dinheiro, tinha lá 2 bilhões para distribuir para os estados e municípios, estava lá no ar-condicionado de Brasília e tal. E isso foi me incomodando, comandante Dan. E aí, quando veio o convite para assumir a Secretaria de Segurança em Goiás, eu disse, eu vou assumir, corri um risco danado, né? Porque eu podia ter me desdito, né? Eu vou assumir, eu vou mostrar que sem bravata, sem slogans figadais e emotivos, sem conversa de bandido bom e bandido morto, bandido ou se muda daqui, ou, enfim, né, desaparece, né? Sem esse papo todo eleitoreiro para ganhar voto fácil, mas com a visão científica, com uma segurança voltada para evidências, eu digo, eu vou aceitar esse convite. E no meio desse caos que o Brasil está vivendo de aumento da criminalidade, nós vamos provar que é possível derrubar todos os índices criminais. E aí eu tenho orgulho, não é um orgulho vaidoso, porque isso se deve a uma equipe inteira, de dizer que em 2017, o auge da explosão da criminalidade no Brasil, nós derrubamos os 12 índices criminais, alguns drasticamente, e oferecemos essa pesquisa para a comunidade científica e para a mídia. Eu me lembro que eu reuni todos os jornalistas de Goiás, todos, não vou dizer, mas uma grande parte, uma grande coletiva, e disse o seguinte, está aqui a pesquisa, vocês estão desafiados a encontrar algum erro. Todo o material aberto, fiquem à vontade, ninguém conseguiu. Então, no auge do crime em 2017, nós derrubamos todos
os índices. Eu não botei isso para me exibir, eu botei primeiro para dizer que com a visão menos emotiva e mais científica, a gente resolve problemas de segurança. Nós temos que fazer, na linha da segurança inovadora, pessoal, nós temos que aprender a fazer segurança com o cérebro e os neurônios e não com o fígado e a bilis. Não é na base da vingança, da vendetta, da violência gratuita que se resolve o problema de segurança. Isso é só espetáculo. Isso é só espetáculo para angariar voto ruim de gente inconsciente. A gente derruba crime com visão científica. E as polícias estão há 2 séculos produzindo ciência policial. Como é que a gente não usa isso ainda? Né? Temos que usar mais. Usamos um pouco, mas temos que usar muito mais. Né? Então, ali, pode passar a transparência. Por conta desses bons resultados em Goiás, pode passar a próxima. Eu fui chamado pelo então ministro, acho que era das cidades na época, era o ministro Helder Barbalho, que hoje governa o Pará. Eu fui chamado pelo ministro da Brasília, e ele me lembra que estava tendo o jogo do Flamengo, ele é flamenguista fanático, eu me lembro que ele não viu o jogo para conversar. Ficamos 2 horas conversando, e ele me fez 2 perguntas que foram iluminadoras dessa nova trajetória. Ele disse: Ricardo, o Pará está um caos na área de segurança, todo mundo tem medo, aliás, esse caos repercute um pouco o caos brasileiro, apesar de todo o esforço que é feito pelos nossos policiais. E eu queria te perguntar o seguinte: o que é preciso fazer para mudar a segurança pública e o que é preciso fazer para mudar a segurança de maneira sustentável? Essa questão é muito importante, porque a gente sabe que nós podemos derrubar índices criminais, por exemplo, utilizando a estratégia de saturação policial, né? Se nós pegarmos a região mais violenta e saturarmos de polícia, nós derrubamos os índices rapidamente. Porque bandido é negociante, né? Estava vendo na fala antes do doutor Humberto, fica muito claro isso, quer dizer, o crime é um grande negócio. Moisés Naim, ex-diretor do Banco Mundial, dos maiores especialistas em segurança do planeta, ele diz que o crime é o negócio mais lucrativo da Terra. Ele usa o termo indústria. É a indústria mais lucrativa da Terra, é o crime. Então, nós tendo essa consciência de que o crime é uma atividade industrial, comercial, enfim, não quero com isso ofender nem os industriais, nem os comerciantes, mas quero catalogar didaticamente para que a gente entenda, é importante que a gente pense o que é que nós poderíamos fazer para devolver a chamada paz social. E o governador me pergunta, então, o que seria sustentável em termos de políticas inovadoras de segurança pública. Esse desafio é o desafio central para nós hoje aqui, é o desafio central para todo mundo que trabalha com segurança pública no Brasil. Quais são os nós górdios que têm que ser desatados? Rapidamente eu quero lembrar para vocês a história do nó górdio. O nó górdio é o seguinte: diz que na antiga Frígia tinha um rei, esse rei se constituiu da seguinte maneira: havia um oráculo, eles acreditavam naquele panteão de deuses antigos, enfim, e um oráculo havia dito que o rei da Frígia seria um sujeito que ia chegar humilde numa carroça, e esse oráculo se cumpriu mais tarde. Um homem chamado Górdio, chegado numa carroça humilde na Frígia, acabou se tornando rei, e para não esquecer das suas origens, das suas raízes, o Górdio mandou pendurar essa carroça com um nó profundamente difícil de desatar, impossível quase, mandou pendurar essa carroça numa das colunas do templo de Zeus. E desafiou, né? Quem é que conseguiria. Havia um oráculo também, o Górdio, o reino dele cresceu, né? O filho dele, ele faleceu, o filho dele também expandiu o reino da Frígia, né? Mas o filho dele também não teve herdeiros. Então eles foram ao oráculo novamente, e o oráculo disse o seguinte: o próximo rei da Frígia, não se sabe se isso é real ou uma lenda, mas não importa, importa o sentido. O oráculo disse novamente: o próximo rei da Frígia vai ser aquele que desatar o nó de Górdio, onde está pendurada a carroça na coluna.
E durante 500 anos, todo mundo passou por lá e tentou desatar o nó górdio, o nó de Górdio. E ninguém conseguia, era um nó praticamente impossível de desatar. Até que Alexandre o Grande, passando um dia pela Frígia, ouviu essa história, foi até o templo e meditou sobre aquela carroça que estava pendurada ali pelo nó górdio. Pensou um tempo, analisou, falou: há 500 anos ninguém desata esse nó e derruba essa carroça. E aí, depois de pensar um pouco, num aparente ímpeto, mas bem pensado, puxou da espada e cortou o nó e a carroça caiu. E aí Alexandre se torna o grande senhor da Ásia, vai expandindo os seus domínios, porque ele é o cara que cortou o nó górdio. Contei essa história para vocês para dizer o seguinte, pessoal: a segurança do Brasil, a segurança pública do Brasil é uma espécie de nó górdio. É uma carroça pendurada que ninguém consegue cortar o nó. E para cortar o nó é preciso ter uma visão inovadora. É preciso que o Alexandre o Grande, que nós todos somos convidados a ser, que puxe a espada e corte o nó e derrube uma carroça que está há 500 anos pendurada. Nós estamos há 40 anos no Brasil, os 40 anos contemporâneos, falhando, apesar do grande esforço, sacrifício, às vezes com a própria vida dos nossos policiais, dos nossos bombeiros, dos nossos guardas. Nós estamos há 40 anos entregando péssimos resultados em segurança pública. Então, sem uma visão inovadora de um Alexandre o Grande que corte o nó górdio, nós vamos continuar entregando péssimos resultados. Eu diria até em desprezo às vidas dos nossos operadores e operadoras de segurança, que muitas vezes perdem as suas vidas por maus resultados. Desculpa ter essa franqueza de dizer que os resultados são ruins, pessoal, mas vocês sabem que são. Basta a gente pegar as estatísticas, os resultados são muito ruins. E aí, rapidamente, eu tenho aqui a pretensão de falar quais são os 20 nós górdios. Eu não vou me deter neles, fica o desafio para uma outra ocasião a gente pensar mais. Pode passar a próxima. Primeiro nó górdio da segurança pública. É um modelo de gestão reativa, não preventiva e não preditiva. A gente reage. Depois que o crime acontece, a gente reage. Não estou dizendo que é todo lugar que é assim, né? Mas há um predomínio de gestões convulsivas, que são deficitárias em termos táticos e estrategicamente são gestões desplanejadas. É a famosa e famigerada apagação cotidiana de incêndio. Eu vi isso muitas vezes ao longo dos anos. O cara entra para ser secretário de segurança, entra para comandar uma força e ele entra cheio de ideias inovadoras. Aí, no dia a dia, ele encontra tantos incêndios para apagar, em homenagem aqui aos nossos queridos bombeiros, aqui eu estou usando essa metáfora, ele encontra tanto incêndio para apagar, que ele vai desistindo, e ele vai administrando convulsivamente a realidade. Ele se desplaneja. Então, essas administrações convulsivas, elas são péssimas em termos de segurança, porque elas não resolvem as raízes dos problemas. Pode passar o próximo? Próximo nó górdio é a guerra às drogas e a desproximidade policial da população. A legislação sobre drogas no Brasil é subjetiva, favorecendo o racismo estrutural e a criminalização dos empobrecidos. Quero dizer a vocês que a minha fala não tem nada de ideológica, nem de partidária. Eu não sou filiado, poderia com muita honra ser filiado a um partido, os partidos são importantes para a democracia, mas por uma decisão pessoal eu nunca me filiei a nenhuma corrente partidária. Estou fazendo aqui uma análise que eu pretendo isenta de um professor de história, né? Então, assim, a guerra às drogas no Brasil, pessoal, ela apresenta resultados piores do que as próprias drogas. Se vocês pegarem os números, vocês vão ver que a guerra às drogas, ela mata mais gente do que o próprio consumo de drogas no Brasil. E, se matasse mais gente e se resolvesse o problema, até daria para aguentar um tempo. Mas há 40 anos a guerra às drogas é um desastre absoluto. Tem policiais, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem policiais vivendo de fraldão em casa, vivendo de fraldão em cima de uma cama, por causa da guerra às drogas. Para resultado praticamente nenhum.
porque o crime só cresceu no Rio de Janeiro. Se a guerra às drogas resolvesse alguma coisa, e eu não estou aqui dizendo que droga é bom, claro que nós temos que combater culturalmente a droga, como soubemos combater culturalmente o cigarro e reduzir muito o uso do cigarro, né? Mas a simples guerra às drogas, os resultados são dramáticos e insolúveis. Cada vez o crime está mais armado, cada vez o crime está mais poderoso, o crime substitui os seus quadros rapidamente, então essa guerra às drogas não está resolvida. Além de tudo, como a legislação é muito fraca, ela não define, não vai dar tempo de falar disso, ela não define nem natureza criminógena e nem quantidade das drogas plenamente. É claro que os juízes, por exemplo, vão julgar muito em cima da aparência desse consumidor ou desse pretenso vendedor de drogas, né? Então, é claro que se o sujeito for pego numa favela com drogas ou se ele for pego num bairro elegante, o tratamento que o sistema judicial vai dar para os dois é completamente diferente. Um vai ser um tratamento assim, está na cara que foi um deslize. O menino é um menino bom, a gente está vendo que ele é um menino bom, né? O sujeito que é pobre, que veste uma roupa mais estranha, uma calça mais caída, um boné virado, que tem maneirismos de linguagem, está na cara que é bandido. Se não é bandido, é promessa de bandido. Isso se deve a uma legislação ruim sobre drogas, porque ela não define quantidade, como fez Portugal. Não define quantidade e não define a qualidade da droga, porque tem drogas criminógenas e outras não são criminógenas. Por exemplo, vamos pegar as duas drogas permitidas. O cigarro é uma droga não criminógena, mas é uma droga que mais mata gente por ano em todo o planeta, o grande gerador de câncer no planeta inteiro, mas não gera crime. O sujeito fumar um cigarro, ele não vai cometer crimes, né? O álcool, que é a droga mais consumida, é a droga mais criminógena que existe. É sob o álcool que os maiores crimes, inclusive os crimes de trânsito, são cometidos, né? E são duas drogas legalizadas. Então, um país, não dá tempo de falar muito, mas é um país que tem que se repensar profundamente, inclusive na sua hipocrisia no tratamento da droga. Todos nós, eu pessoalmente não consumo nada de droga. Nem a taça de vinho que eu tomava antes, na minha idade, eu consigo tomar hoje, que eu já me sinto meio mal, né? Então, sou contra qualquer tipo de droga. Agora, o gestor público, pessoal, ele não pode fazer um combate com base nas emoções. O gestor público tem que fazer uma política com base na razão. E aqui no Brasil isso joga uma legião de jovens pobres, muito jovens, homens muito jovens, nos presídios todos os anos. E lá nos presídios esses meninos se estragam. Lá eles são cooptados pelas organizações criminais, né? Bom, pode passar a próxima. Superlotação prisional. No Brasil, ao contrário do que se diz, não se prende pouco, pessoal. No Brasil se prende muito e se prende muito mal. Comandante Dan, antes de eu sair da Senasp, em 2010, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que em 2010, hoje está muito pior, tinha mais ou menos 100 mil pessoas presas no Brasil. O Brasil é o terceiro maior país prisional do planeta, pessoal. Não se prende pouco no Brasil. Em 2010 tinha mais ou menos 100 mil presos, quase todos muito jovens, quase todos presos por porte já um pouco maior de maconha, possivelmente estavam vendendo para comprar droga para consumo pessoal, que foram pegos desarmados, sem constituir quadrilha e não representando risco para a sociedade. A pergunta é, não tinha que puni-los? Tinha que puni-los. Qualquer delito tem que ser punido, mas não com a privação da liberdade, não com a prisão. Porque esse menino de 18 ou 19 anos, que não é bandido, que cometeu um delito, mas não é bandido, ao entrar no presídio, ou ele vai ser viciado sexualmente, para início de conversa, pela juventude eles chamam, desculpa dizer a vocês com franqueza, eu tive 142 presídios para coordenar em Goiás, uma coisa dramática, né? Esse menino muito jovem, preso com uma droga que faz mal para a saúde, mas não é criminógena. Maconha faz mal, mas não é criminógena. Ninguém comete crime maconhado.
O cara que, por exemplo, cheira cocaína, ele comete crime por cheirar cocaína. Tem diferenças as drogas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tem drogas criminógenas e não criminógenas. Por isso que eu dei o exemplo do álcool e do cigarro, né? Esse menino, 18, 19 anos, ele vai ser viciado sexualmente dentro do presídio, ele vai sofrer todo tipo de bullying, a não ser que ele entre numa organização criminal. E mais, a organização criminal está informada de onde é que vive a família dele, quem são os pais dele, onde é que ele mora, né? Se ele tem filho ou não tem filho, ele é chamado, tudo isso é dito a ele e é perguntado, precisa dizer algo mais ou você já entendeu? Ele já entendeu. E aí é dito o seguinte, isso que eu estou dizendo é de material que eu recebia quando coordenei o subsistema de inteligência nacional em segurança pública. E aí ao final será dito a ele, nós precisamos de você, mas não aqui dentro do presídio. Sua pena você vai cumprir rápido, nós precisamos de você na rua. E assim, pessoal, é que os presídios não são apenas o escritório do crime. Os presídios são os grandes pontos de cooptação da massa criminal no Brasil. Vou dizer uma frase, só para vocês pensarem em casa. Assim. Nós costumamos acreditar que quanto mais crimes, mais presos, não é isso? Quanto mais crimes, mais presos. Quero fazer um convite inovador para vocês. No Brasil, na realidade brasileira, é o contrário, pessoal. Quanto mais presos, não é quanto mais crime, mais presos. É quanto mais presos, mais crime. Quando eu assumi como secretário em Goiás, com uma certa ingenuidade, eu dei uma entrevista para um órgão de imprensa de Goiás, ligado à Globo, e o cara me perguntou assim, o que eu queria fazer como prioritário no sistema prisional. Eu dei toda essa explicação e algo mais, e disse, olha, nós precisamos esvaziar o sistema prisional de quem não é perigoso, porque nós precisamos controlar os bandidos perigosos, e na multidão que se acotovela no sistema prisional, nós não temos controle, o Estado perde o controle. Então, nós precisamos de penas alternativas para quem não representa perigo e precisamos de mais pulso firme para quem apresenta perigo. Essa é a fórmula que funciona racionalmente. No dia seguinte, saiu uma matéria grande, uma manchete enorme, dizendo, novo secretário propõe soltar os criminosos. É o jeito que o Brasil trata a segurança pública, né? Bom, pode ir na próxima, eu vou ter que acelerar agora, porque o tempo acho que já... Os presídios, então, como escritórios do crime e pontos de cooptação, pode ir na próxima, são os nós górdios, né? Desproteção quase absoluta das fronteiras, em que pese o excelente trabalho feito pelas nossas Forças Armadas, que suplementarmente cuidam de segurança, mas é suplementarmente, porque as Forças Armadas cuidam de segurança nacional, que é outra coisa. Em que pese o excelente trabalho da Polícia Federal, mas lembrando que a Polícia Federal deve ter hoje, me ajudem aí os policiais federais, 7.000 homens e mulheres, mais ou menos, em torno disso, né? Para cuidar deste país, desse gigantismo. Em que pese o excelente trabalho da Polícia Rodoviária Federal nas cercanias. Puxa, ela me deu 10 minutos, isso é uma gentileza enorme, eu acho que eu já estou queimado quase aqui. Em que pese o excelente trabalho da PRF nas cercanias das fronteiras. As forças federais, vou fazer uma outra afirmação inovadora, minhas afirmações elas desacomodam, desculpem. As forças federais não têm condições de cuidar sozinhas das fronteiras brasileiras, isto é óbvio, pessoal. Nós precisamos do envolvimento sistêmico das forças estaduais para cuidar junto com as federais da fronteira. Quando eu terminei meu período como secretário nacional de segurança, o comandante Dan vai lembrar, nós tínhamos criado o PEFRON, o Programa Estadual de Policiamento de Fronteiras. Tínhamos uma escola permanente para polícias estaduais de todo o Brasil, funcionando em Belém do Pará. Eu tinha falado com o comandante da Marinha e tinha conseguido dobrar o comandante muito boa pessoa, mas o comandante com aquele temor que a Marinha tem de criar uma 4ª Força Armada no Brasil, e aí faltar dinheiro para as 3, e diz assim, não quero nem falar desse assunto de Estado cuidando de fronteira marítima. Aí eu disse, comandante, nós não vamos tirar um tostão de vocês. É dinheiro
separado. Eu já tenho recurso para comprar 47 grandes lanchas e tenho um acordo com todos, um acordo assinado com todos os comandantes de PMs do Brasil para a gente policiar a área marítima. Porque se fronteira seca tem problema, pessoal, fronteira marítima tem problema total, passa tudo. Como é que nós queremos controlar a segurança nas cidades se nós não temos controle das fronteiras brasileiras? E aí, quando eu expliquei para o comandante, ele cedeu e eu disse: comandante, vocês têm condições de cuidar de segurança pública no mar? Ele falou: não é a nossa vocação, nós não temos nem embarcações adequadas, nem tecnologia adequada. E aí eu disse, e aí vem a parte terrível, eu disse: comandante, e quem é que está cuidando? E ele falou: ninguém. Se cair, ele completou dizendo assim: se cair na nossa mão, perto de nós, a gente pega, senão não tem ninguém cuidando. Então isso é terrível, pessoal, os milhares de fronteiras secas e marítimas brasileiras. Eu me lembro que eu fiz alguns sobrevoos em fronteiras secas, em alguns estados ali do centro-oeste, tem mais campo de pouso irregular do que gente. Então passa tudo, passa arma longa, passa tudo pela fronteira brasileira. E a Polícia Federal, por exemplo, faz um excelente trabalho, mas com 7.000 homens, é em torno de 7, me ajudem os policiais federais aí hoje, 7.000, 6.000 homens na Polícia Federal, 7.000 homens e mulheres. 13.000 na ativa. Ué, essa notícia já é boa, já aumentou, né? Agora, vamos pensar nos milhares de quilômetros. Então, nós precisamos de envolver as polícias estaduais no controle de fronteiras, porque senão as forças federais, por mais bravas que sejam, nunca vão dar conta, tá? Fica aqui o desafio. 7º, vou acelerar, porque agora eu só tenho 5 minutos. Domínio ou predomínio territorial varejista de organizações delinquenciais. Vamos lembrar o seguinte, pessoal: o crime que acontece em favela não é atacado, é varejo. E aí a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente está combatendo o crime nas favelas. E na favela não mora nenhum líder de crime. A dinâmica do crime, ela não vem da favela. A dinâmica do crime, ela não vem de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. Se isso fosse um edifício, eu diria com toda absoluta segurança para vocês: o crime, ele não é montado no térreo, o crime é montado na cobertura. Acontece que é muito difícil chegar na cobertura, né? É muito difícil chegar na cobertura, é muito difícil juntar prova contra a cobertura, né? Mas ninguém imagine, vou dizer outra coisa escandalosa para vocês, bem rápido, né? Vocês imaginam que o Fernandinho Beiramar, por exemplo, é líder do crime organizado? Não é. Que o NEM é líder do crime organizado? Não é. São gerentes regionais poderosos, terríveis, matadores, cruéis, mas não são líderes do crime organizado. O líder de crime organizado não tem esse nível de vida, tem um nível muito superior. Líder de crime organizado pega jatinho privado e vai a Miami, Amsterdã, fazer negócios poliglotas de altíssimo nível. Líder de crime organizado não falaria com um cara tão assustador como Fernandinho Beiramar, gente. Líder de crime organizado é tudo gente fina, elegante, só não é sincera, né? Então, enquanto nós não formos atrás, o que dizia o doutor Humberto antes, enquanto nós não formos atrás do dinheiro plenamente, nós estamos iludidos com o espetáculo que se faz na favela. Toda aquela gente que morre na favela, ou que é presa, no dia seguinte está substituída. E outra geração vai substituir, porque o exército de reserva do crime, pela falta de acesso aos bens do país. Não estou desculpando, tem que combater o crime também que está na favela, porque ele maltrata a população humilde. Mas estou dizendo que não é lá que se resolve, pessoal. Isso é um raciocínio inovador, não é lá que se resolve. 40 anos perdidos resolvendo o crime organizado no lugar onde não está o crime organizado. Ah, mas o cara tem uma piscina nos fundos de casa, uma piscina 2x3 daquelas de plástico, né? Ele tem uma TV de 65 polegadas, eu falei, deve estar dando pouco dinheiro. O crime organizado do Brasil está mal, está pobre, né? Ou então esses tais líderes têm opção preferencial pelos pobres. Não é aí que está o centro. Vamos adiante, rapidinho aqui. 8ª. Eu vou chegar só até a 9ª, as outras eu vou ficar devendo para vocês.
O locus de combate está equivocado, como eu falei, não é no varejo, é no atacado que tem que combater. Pode passar a próxima. A ausência do Estado com políticas públicas de inclusão e oportunidades, ausência de políticas de urbanismo social, imenso e incessante exército de reserva do crime gerado pela exclusão. É claro que a maioria dos pobres são heroicamente honestos, mas do ponto de vista estatístico, do ponto de vista relativo, do ponto de vista absoluto, pessoal, é tanta gente pobre nesse país que o número absoluto de homens jovens, sem trabalho, sem estudo, sem cultura formal, sem atenção familiar, o número de homens jovens disponíveis, estou usando aqui um conceito de economia, puxando para a área criminal, porque a área criminal é economia também. O número do exército de reserva disponível para o crime é infinito. Então, a ideia de que matar bandido vai resolver é uma ideia, além de moralmente questionável, é uma ideia ingênua. Vocês veem alguém bravateando na TV, muitas vezes, dizendo, não, porque é tiro, porrada e bomba, eu resolvo na base, não, vou lá e mata o bandido que resolve. Não resolve nada. Se matar bandido resolvesse alguma coisa, o nosso país seria um paraíso do ponto de vista da segurança pública. Essa visão, além de moralmente questionável, ela é ingênua. O que resolve é desarticular as redes criminais. O meu tempo acabou, eu só vou passar sem comentar as próximas. 10ª, subenvolvimento das administrações municipais, por omissão ou rechaço, falta os municípios participarem. 11ª, subenvolvimento da União como liderança indutora. Parece que a União agora está querendo voltar a esse papel. A União tem um papel indutor das políticas municipais e estaduais. 12, infiltração e financiamento de segmentos políticos por organizações delinquenciais. Isso é um horror no Brasil. As organizações delinquenciais estão penetrando muito na esfera da administração pública e na esfera política. Tem que tomar um cuidado enorme, porque senão a gente vai virando o México, vai virando a Colômbia antes das reformas, enfim. 13, apuração, elucidação e responsabilização criminal pífias, reforçando a certeza predominante da impunidade, 35% dos homicídios elucidados. Em média, de 3% a 4% de furtos elucidados. O que significa isso? Furtar não dá nada, né? Não estou culpando os policiais, estou dizendo que o sistema foi mal montado. 15, corporativismo policial, dia de nós e a sociedade, ou pior, nós versus a sociedade. Exclusão dos saberes múltiplos, transversais e intersetoriais. Essa ideia de que a polícia constitui uma sociedade e o resto da sociedade constitui outra sociedade. Não, a polícia vem da sociedade, a maior parte da polícia vem, inclusive, da sociedade mais pobre, e a função da polícia é proteger os mais vulneráveis. Então, tem que superar a dia de nós e eles. Todos nós somos sociedade. Eu, aliás, ouço muito palestrante, às vezes, dizer assim, a sociedade e a polícia. Eu falei, ué, cara pálida, a polícia agora não é mais sociedade? 16, ausência de fato de controle externo da atividade policial e gestional da segurança, fragilidade dos controles internos, ausência da accountability. 17, relativo abandono e desvalorização das carreiras policiais, salários baixos, educação qualificada faltante, política de saúde e cuidados para a polícia, para os bombeiros, para os guardas, falta muito tudo isso no Brasil. 18, gaps, falhas tecnológicas nas atividades de investigação e ostensividade, investimentos insuficientes em saturação eletrônica qualificada e em processos científicos. 19, corrupção de autoridades públicas, acobertando as raízes criminais e fomentando o espetáculo. Quero dizer uma outra coisa aqui, dura para vocês, assim, ó. Não há crime organizado que subsista sem corrupção de autoridades. Não há. Nós temos condições plenas de acabar com o crime. E não acabamos porque há algum nível de corrupção acobertando a atividade criminal. Não há possibilidade de que se mantenha uma atividade criminal estruturada e sofisticada sem corrupção de autoridades. Não há, em nenhum lugar do planeta. 20, populismo político na condução atécnica do tema,
segurança pública e falta de prioridade para além da retórica. Todo mundo fala muito que segurança é prioridade. E todo mundo usa muito slogans captadores de votos fáceis. Todo mundo é um exagero, muita gente usa. Ah, é tiro, porrada e bomba, é bandido bom, é bandido morto, é bandido tem que se mudar daqui, etc. Tudo isso são jogadas de efeito que não resolvem nada. O que resolve não é bravata, o que resolve é método científico utilizado em segurança. E eu concluo agora dizendo o seguinte: por conta disso tudo, isso é o que eu respondi para o governador quando me chamou. E o governador me disse: eu queria que você assumisse como secretário de Segurança Pública do Pará, que é uma função extremamente honrosa, que eu já tinha assumido antes. Eu disse: governador, eu tenho mais de 60 anos, eu estou cansado, acho que já tinha mais de 60 na época, eu estava por volta de 60. Eu estou cansado, eu saí de uma atividade onde eu tinha 142 presídios, onde, enfim, foi muito duro, né? Eu vou lhe fazer um desafio inovador, eu usei o termo, inclusive, à época. Cria uma Secretaria de Cidadania e nós vamos atuar dando oportunidades para diminuir o exército de reserva do crime. Crie uma Secretaria de Cidadania, me dê poder para coordenar os demais secretários. E eu garanto ao senhor, corri risco, mas garanto ao senhor que em 2 anos nós vamos derrubar a criminalidade no Pará. E foi precisamente isso que aconteceu. Ele criou a Secretaria de Cidadania, na Secretaria de Cidadania, os Territórios pela Paz, rapidamente para dizer a vocês que envolveram 36 secretarias e órgãos de Estado. Nós escolhemos os territórios mais violentos do Pará. Entramos primeiro com a polícia bem preparada, uma polícia não violadora de direitos, que entrou duro, viu? Entrou, inclusive, derrubando barricada de concreto armado que os bandidos tinham colocado em ruas desses bairros perigosos. Tinha barricadas de concreto. Primeiro ato nosso foi lá com as máquinas derrubar as barricadas. Entramos com a polícia bem preparada, não teve nenhuma morte, de lado nenhum. Não teve nenhuma denúncia de tortura, nenhuma denúncia de violação de nenhum tipo de direito humano. E entramos com a polícia para ficar, não aquela polícia que entra e sai para participar do espetáculo. Aqui entra, dá tiro de fuzil 762, os bandidos atiram, né? A população vê aquilo e acha que algo está se resolvendo, os policiais, inclusive, correndo risco de vida, depois se retiram e fica tudo exatamente como era antes. Entramos com a polícia para ficar nesses territórios mais perigosos, os 9 territórios mais perigosos do Pará. Logo depois da entrada da polícia, muito correta, entramos com um bloco que chegou a 36 secretarias e órgãos, oferecendo mais de 70 serviços gratuitos. E em 2 anos nós estávamos inaugurando a primeira usina da paz, que você já deve ter ouvido falar. Hoje tem 9 usinas da paz funcionando no Pará, ainda muito robustas, muito bem. A única grande ameaça sobre elas é a politização. Porque tudo que faz sucesso no Brasil corre o risco da má politização, não da boa politização, né? Aquele risco de fazer fatiamento e entregar uma para cada, enfim, corrente política, etc. Isso tem que cuidar, porque isso é o que derruba a maior parte das experiências bem-sucedidas no Brasil. E eu termino dizendo o seguinte: a coisa mais importante, e essa é a relação entre urbanismo social e segurança pública. As usinas da paz e o Interpaz são políticas de urbanismo social. Geração de oportunidades, trabalho e renda, cursos de qualificação. Cada usina tem uma cozinha industrial, cada usina tem uma escola de corte e costura, cada usina tem um programa de empréstimos populares para criar empreendedorismo popular, né? Isso muda a vida da população. Esses bairros mais perigosos do Pará, pessoal, hoje, são bairros agradáveis de viver. Continuam com muita pobreza, mas são bairros que estão evoluindo, estão crescendo, estão enriquecendo uma parte da população. O povo voltou a sentar na frente de casa para conversar no fim de tarde. O comércio ressurgiu, os aluguéis, o preço dos imóveis se valorizaram, quer dizer, a vida mudou. E um dado estatístico da SEGUP, da Secretaria de Segurança Pública do Pará: em 5 anos de programa Ter Paz e Usinas da Paz, os crimes violentos, letais e intencionais se reduziram em 86%. É uma vida nova hoje, são outros bairros. Esses bairros antes estavam nas listas internacionais dos lugares mais violentos do planeta. Todos eles saíram
das listas internacionais. Isso é o que acontece quando dá uma boa mistura entre uma ação policial bem feita e uma ação social bem feita. Então, nós temos que criar um novo conceito aqui, além de saturar de polícia, além de saturar eletronicamente de câmeras, lugares públicos, deve-se fazer isso, nós precisamos saturar de oportunidades. Quanto mais oportunidades você dá, menos gente vai ter para o Exército de Reserva do Crime. Eu agradeço muito a paciência de vocês, peço desculpas porque comi 5 minutos a mais dos 10 que gentilmente me deram, né? E eu só me despeço, pessoal, dizendo o seguinte: tem saída, viu? Tem saída. A gente sabe qual é a saída. Precisa de vontade política, precisa de espírito inovador, precisa de ousadia para não fazer mais do mesmo. E nós todos aqui estamos convidados a essa ousadia. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ricardo Balestreri. Eu convido agora o deputado estadual comandante Dan e também o deputado federal Silas Câmara, que vão entregar o certificado de participação e uma lembrança da UNALI ao nosso palestrante.